E lá na eleição do Rio Grande do Sul, tá tendo acusação de homofobia contra um dos candidatos, né? O que foi que aconteceu? Vamos lá. Então, campanha eleitoral, segundo turno, né, no Rio Grande do Sul. E temos aí essa propaganda eleitoral indo ao ar e o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que concorre ali com o Eduardo Leite, né? Candidato à reeleição. E ele disse o seguinte, que caso ele fosse reeleito lá no Rio Grande do Sul, o Estado teria uma primeira-dama de verdade, né? Em referência à sua mulher, a personal trainer Denise Wemberling. A oposição encarou essa fala como homofóbica, visto que o Leite se assumiu homossexual no ano passado e tem um relacionamento com o médico Thales Bolzan. Eu vou abrir aspas aqui para o que disse o Onyx Lorenzoni no vídeo da campanha, tá? Os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade de Deus e do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns e que têm uma missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor. O Eduardo Leite ainda não se manifestou, mas retuitou a mensagem do advogado Bruno Menezes, que diz: o nível a que chega a campanha homofóbica de Onyx Lorenzoni é repugnante. Na propaganda eleitoral de hoje, falou em, aspas, ter uma primeira-dama de verdade. Então, esta é a treta do momento. Filipão, 1 minuto, por favor. Olha, primeiro, assim, quando entra, principalmente nesses assuntos de homofobia, de minoria, enfim, eu acho isso tão chato, tão sacal. Até porque eu acredito que cada um tem que navegar na sua praia, naquilo que acha e que acredita. Eu acredito muito que todas as conquistas, elas vêm através de grandes manifestações, mas de grandes manifestações. E a melhor forma de você enfraquecer uma causa é você militar por ela. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Quando você vai por esse caminho e que você evidencia ainda mais, você só está fechando e agrupando ainda mais a história, colocando num preconceito. Então, eu não vejo assim, quando ele fala, vai ter uma primeira-dama de verdade, enfim, olha, na minha opinião, se ele quis dar a entender, ou atacando o próprio Eduardo Leite, que nós sabemos assumidamente gay, e isso eu acho que não tira o mérito dele como executivo, mas eu acho que levar para um papel de homofobia pode ter sido uma fala preconceituosa. Isso sim. Agora, você levar a questão para homofobia, aí eu acho que a palavra homofobia, ela é usada de uma forma extremamente insensata, às vezes em algumas questões. Ué, mas sabe? Porque homofobia é você ter fobia por homossexuais e você acaba matando os homossexuais. Nós sabemos disso. Vai para o extremo. Agora, o preconceito pode ter sido aí um pedacinho aí de preconceito, talvez, mas eu não levo isso para homofobia e eu não vou jogar 300 decibéis em cima realmente dessa fala, porque eu não vejo isso. Pode ter sido uma questão preconceituosa, sim, mas homofóbica talvez não. Fala, Zoe. Eu não vejo onde que teve preconceito, realmente, porque não é a primeira vez que um candidato fala isso. Mas preconceito eu acho que é diferente de homofobia. Não, sim, mas eu não vejo nem preconceito, nem homofobia, entende? Ele falou, o Rio Grande do Sul agora, finalmente, vai ter um governador e uma primeira-dama de verdade. Isso, na minha cabeça, o que eu interpretei quando eu li isso é o seguinte, que finalmente vai ter um governo no Rio Grande do Sul que vai colocar a mão na massa e vai fazer alguma coisa de fato para a população. Foi o que eu entendi. Agora, o Leite leva para a homofobia, para o lado da homofobia, porque ele tem campanha. Ele quer voto das minorias, ele quer voto dos gays, das lésbicas, né, dos trans. Ele tem campanha. E é uma pena, eu vejo assim,
vejo uma pena como eles usam esse discurso, usam também o tema do racismo para banalizar. Porque uma afirmação como a do Leite, eu vejo como uma banalização a um assunto que é muito sério. Sim, como porque, eu vejo também, porque sim, Zoe. tem gay que morre. É uma realidade, tem muito preconceito na sociedade. O Brasil mas é ele o país. banaliza. O Brasil é o país, a esquerda vem com esse discurso. O Brasil é o país onde mais se mata homossexuais. Não é só homossexuais, é onde se mata mais gordos, mulheres, negros, pretos. O Brasil se mata de tudo. Mas eles usam isso como pauta política para militar, para ganhar voto, banalizam um assunto O que sério. vocês acham que é uma primeira-dama de verdade? Eu acho que a mulher, ele e a mulher dele. Porque, por exemplo, a Michelle. Hoje a Michelle é a primeira-dama na história do Brasil que tem um papel como a Michelle tem no governo. Olha os trabalhos sociais que a Michelle faz. Olha a voz que o Bolsonaro permite que ela tenha no governo. Então, eu acho que ele se inspira no Bolsonaro, entende? Ele é muito próximo, o Nietzsche é muito sobre próximo. trabalho e não sobre o fato dela ser mulher. Eu acho que ele não linkou. Isso, eu acho que talvez ele não tenha linkado o que a Zoe está querendo explicar. É que talvez ele não tenha linkado a sexualidade. E sim sobre a questão efetiva e executiva da questão. Gente, o Anittes é super ligado ao Bolsonaro. Andava sempre com o Bolsonaro. Então, ele viu de perto não só o trabalho do Bolsonaro, como também da Michelle. Pode ser uma inspiração dele. Nossa. Não, é que a Zoe falou que o Leite está capitalizando em cima disso porque ele está em campanha. Ele e todo mundo. Assim, tá todo mundo capitalizando falta nós aqui entrar em campanha, cima de todo Paulinha, mundo, gente. Qualquer erro. O Paulo Figueiredo mesmo está aqui. Voltando lá à história do começo lá do boné. Ele mesmo considera, mesmo ele achando que... O Guga diz que não, ele diz que sim. Mas o Paulo Figueiredo mesmo considera que possa ser uma escorregada. Assim... Todo mundo tá fazendo uso político de tudo. E eu vou te falar, as campanhas estão feias, cara. Então. O tipo de relação que está se estabelecendo de todas as campanhas, eu tô falando de todo mundo, tá? Eu não tô falando de um nem de outro. Tá muito feio. Tá pegando, o bicho tá pegando na internet. E assim, abaixo, e se o né? Onyx Lorenzoni foi homofóbico nessa fala dele, isso diz mais respeito ao Onyx do que ao próprio Eduardo Leite. Tanto que o Eduardo Leite não falou nada, retweetou alguém que eu acho que é bem inteligente. Quem lê essa frase e achar que não tem problema nenhum, ótimo. Quem lê essa frase e achar que ele de fato está sendo homofóbico, pense se você quer votar nessa pessoa. Então, assim, na verdade, quem vai votar, o consumidor final, faça a sua interpretação. Eu acho que essa frase diz mais respeito ao Onyx do que exatamente agora eu ao acho Eduardo. Agora, sabe uma coisa? Rapidinho, bem rapidinho. Isso, tá? Eu acho tão desnecessária essa questão quando fala eu não vou votar em fulano porque fulano é homofóbico. Mas é uma motivação genuína. Cada um vota em quem quiser pela sua motivação. Aí, assim, o que eu vejo isso... Tem gente que fala, vou votar porque ele é gay, trans. Não, mas de que forma que eu tem vejo gente que acredita isso? em Quando eu ouço dizer o seguinte, eu não vou votar em fulano porque fulano é homofóbico. Em primeiro lugar, eu acho uma fala extremamente egoísta. Ou seja, eu estou pensando em mim, né? Eu não estou pensando numa nação, não sou eu somente que faço, que sou 240 milhões. Mas não é assim a democracia, Felipe. Cada um vota em quem se sente representado. Eu também acho. Tem gente que vota em quem dá a cesta básica, eu também que acho, nem mas pode. a partir do momento, aí coloca um incompetente lá sobre quem é gay, por que você exemplo. não vota em alguém. Tem coisa maior que isso. Eu tô nem aí pra opção sexual do candidato. Porque a ideologia da sexualidade que ele vislumbra não é a que eu tenho. Mas e se eu gostar do plano de governo então, do tem que olhar o plano É válido, Felipe, isso que eu tô dizendo, cada um... Mas eu acho também que não há problema em quem vota por representatividade. A opção sexual pouco me importa. O que vocês fazem entre quatro paredes, pra mim... Quando esse assunto é trazido, ele é trazido pelo Onyx. Sim. Quando ele fala primeira-dama de verdade. Quando ele menciona primeira-dama de verdade, nós temos um candidato que é gay, assumidamente gay. Aí tem que então, tomar cuidado com as palavras. Não, mas pra que ele falou Paulo? primeira-dama de verdade? Esse é o meu ponto. Se o Eduardo Leite é gay, qual que é o ponto nessa história? Cara, porque hoje a mulher, a primeira-dama, não é um enfeite. Os governos passados usavam a mulher como um enfeite, só pra levar pros lugares, bonitinha, toda arrumada. Bolsonaro é o primeiro que colocou aí a mulher pra fazer coisa, deu espaço. Ele quer seguir o caminho, entende? Não é a primeira não, tá? Fala, Paulinho. Não, minha avó também fez bastante coisa como primeira-dama. Tem muitas primeiras-damas, mas...
Tá, além da avó do Figueiredo, me fala Ruth outra. Cardoso. O que ela fazia? Ela Pô, a fez Ruth vários... Cardoso foi importantíssima. vários- Não, sim, beleza. Lila Covas, Não, tem mas várias. no passado não lembra. recente agora. Você não era nem nascido. Eu acho que todas as primeiras Não, damas Zoe, eu tiveram entendo um que, certo que você protagonismo. valoriza a Michelle Bolsonaro, eu acho super válido. Dona Só acho Lu que ela Alckmin, não lembram é da Dona única, Lu Alckmin entendeu? aqui em São Paulo? Fala, Dona Lu Paulinho, Alckmin. por favor. Olha só, esse comentário não me pareceu homofóbico, porque eu não vi nenhuma fobia, né? Eu concordo com o Felipe, essa palavra é usada de forma liberal demais para significar qualquer coisa. Sim. Homofobia, você tem que ter uma repulsa, tem que ter um Sim. ato de repulsa e agressão, né? Quer dizer, fobia. Você tem aracnofobia, você tem fobia à aranha. Então você não quer nem chegar perto. Eu não Sim. acho que tenha sido esse o caso, tá? De repulsa. Agora, um comentário extremamente babaca. Uma tremenda babaquice da campanha do Onyx Lorenzoni. Até porque justiça seja feita, assim. É bom que a gente tenha uma primeira-dama que seja mais ativa, que é uma pessoa de visibilidade e tudo mais, já estavam falando aqui sobre isso, mas eu não estou votando na primeira-dama. Primeira-dama não faz parte da chapa. Aliás, desculpa, não tem, é uma função figurativa, não tem função executiva nenhuma. Primeira-dama tem que ser primeira-dama. Tem que ser mulher, se ela tiver outras ações paralelas, como qualquer outro, tem que bom. Que bacana, use o seu trabalho para o bem. E nesse ponto, realmente, a Michelle Bolsonaro é um ótimo exemplo. Mas se não tivesse Michelle Bolsonaro, não ia mudar um minuto o meu voto no Bolsonaro. Claro. Aliás, se o Bolsonaro fosse gay, eu ia votar nele igualzinho. O que me interessa? Tô Olha nem só, aí ser pra gay ou opção não ser sexual gay, da pessoa. É uma opção sexual. Eu não tenho nenhum interesse sobre a prática sexual das pessoas. Eu não tenho interesse. Eu não sei qual é o fetiche do Paulo Matias. Deve ser alguma coisa Eu com tenho sapatênis fetiche dele. pelo Felipe Campos, querido. Não, deve ser com sapatênis. Eu tenho 60. E eu pelo Paulo Matias faz amor de você, Paulo sapatênis. Figueiredo. Você Ué, e não o tem Guga? noção que é esse Abandonou homem o aqui, Guga? querido. Hã? E o Guga? Quem tem o Guga? Não, você também. Tava não, todo o apaixonado pelo Guga, agora não quer mais? Se você O Guga- pudesse ficar no escuro, Ele ficou numa assustado sala com o Guga onde falando. ninguém vê ninguém, mas se você tivesse que escolher entre o Paulo Figueiredo e o Guga, quem que você levava pra essa sala escura? Você. Eu? Tá querido. vendo? Tá com tudo, hein, Paulo Direto, olho no Matias? olho. Turma, eu tô com Felipe um problema é dos de meus tempo nesse aqui, hein? O Vini tá me enchendo o saco aqui no ponto, Eu vou- falando eu vou- vai, vai, Nossa, vai. já são 11h23. Vamos lá, é isso? Paulinho. Mas Quando a hoje, conversa tá voa, boa, né? a gente se perde um pouco no tempo. Fala, Vou Paulinho. concluir um segundo. É muito rápido. Então, seguindo esse raciocínio, a vida sexual das pessoas deve ser absolutamente irrelevante para a seleção de qualquer profissional, inclusive para o gestor do seu estado. Lógico. O Eduardo Leite vai ser defenestrado do Rio Grande do Sul, não porque ele é homossexual. Ele vai ser defenestrado porque ele fez uma gestão horrorosa, agiu como um verdadeiro ditador durante a pandemia, matou o povo dele de fome, trancafiou as pessoas, usurpando os poderes que ele sequer de fato tinha pela lei e pela moral, e o povo não vai esquecer, não vai perdoar isso. Não tem nada a ver com o que ele faz com a vida privada. Então a campanha do Onyx tem que focar nisso, não em essas frases mal escritas. Pode não ter tido má intenção, mas foi uma péssima frase, muito mal escrita. Muito bem, Eu acho Guguinha. ruim também quando Peraí, você Filipão, vem- Posso só te desculpa. pedir, só para colocar o Guguinha rapidinho na conversa, Guga, que eu preciso acelerar. Olha, ser gay, de fato, não é problema nenhum. O problema é espalhar preconceito contra quem é gay. É o preconceito que leva à homofobia. E quando você tem um candidato usando a propaganda de TV para fazer um discurso onde, obviamente, ele sinaliza que tem, sim, repulsa por um casal que não seja o padrão como governador e primeira-dama do Rio Grande do Sul. Quando ele faz esse tipo de discurso na televisão, é óbvio que ele tem que ser cobrado por isso. O discurso é muito claro, ele fala que o Rio Grande do Sul vai ter um governador e uma primeira-dama de verdade. O que isso significa? Significa que o outro, aquele que é uma pessoa muito discreta, mas que já revelou há pouco tempo que é homossexual, não representaria essa imagem do que seria o verdadeiro, do que seria o de verdade. Portanto, é o fake, é o mentiroso, é o ruim. É claro que isso denota repulsa, e é óbvio que isso tem uma conotação com a opção sexual do rival dele. Não foi coincidência, não foi por acaso, não foi sem querer. É claro que teve um objetivo essa propaganda, ninguém é tão amador. E ele fez isso para provocar aquele eleitor mais machista, para provocar aquele eleitor que é preconceituoso, sim.
Por mais que o Onyx possa depois dizer que não, eu já fiz isso ou aquilo pela comunidade gay, que ele já tem um histórico de ter atuado ao lado também, ele fez esse discurso pensando sim naquele eleitor mais machista. E ele ajudou a espalhar o preconceito que constrói a homofobia que leva o Brasil a ser o recordista em assassinato de homossexual. E não é em todos os segmentos que o Brasil lidera o assassinato, não. O de homossexual está bem à frente em proporção, inclusive, de outros. Isso, Guga. Tem muito homossexual que é morto no Brasil, porque o Brasil é um país machista. O Brasil e a América Latina aí tem é o meu mais lugar de assassinato. fala. É o lugar de fala. Aí é o meu lugar de Não, fala. É minha vez de falar e eu estou dando dados. Então, Nossa Senhora, o senhor, Não, você olha, pode eu tô dar, passando por você uma pode dar o fome, dado que você quiser. Quer dizer, depois você quem se dá o coloca dado no aqui seu sou lugar, eu, meu amor. Passar o jornal. Não, você não deu dado. Você não Vocês deu não dado. defendem o lugar de fala, Olha, eu só vou Guga. falar um negócio. Esse dado sim. Agora, por favor, só para eu terminar, gente. O Foi mais Brasil é um forte do país que eu. extremamente preconceituoso. Desculpa, viu, E meu? a gente não pode ter um candidato ajudando a fomentar ódio e preconceito. Imagina se fosse o então, Figueiredo o Onyx falando sabe assim... que errou. E o Onyx vai tirar essa peça do ar. E ele está tentando agora, de alguma maneira, se desculpar por isso. Ele sabe que errou. Foi feio o que ele fez, como disse o Figueiredo. E é, sim, preconceito escancarado. Ele deve ser cobrado. Um político não pode usar a televisão para isso. É feio, é pesado. Agora eu só vou te falar uma Lugar de coisa, fala. Guga. Eu só vou te dizer um negócio. Você não vai dar o eu dado agora, Não vou né? dar o dado agora. O dado eu dou mais tarde. Ainda mais que hoje é sexta-feira. Olha, eu só vou dizer uma coisa pra você. Sextou, Felipe. Sextou. Eu só vou dizer uma coisa. Você sabe, quando você traz esse levantamento, né, que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, ok, tudo bem. Também é o país que mais mata homossexuais. Porém, também mata gordos, mulheres, também o índice de feminicídio, você sabe que é Vascaínos. é muito grandioso. Pretos, então quer dizer, não adianta, que nem o Pavinato também disse ontem, no próprio Linha de Frente, se tivesse extraterrestre, seria o país que mais mataria também extraterrestre. Então, assim, não adianta. Nós vivemos num país Pelo amor de Deus. extremamente focado realmente em assassinato. Agora, eu acho que quando você vem com essa fala, por exemplo, é o país que mais mata homossexuais, você só aumenta e colabora também com o crescimento disso. Eu acho que é você que colabora com Não, eu não, porque quando você jamais, porque quando você fala desse verdadeiro massacre, como gritam que é o verdadeiro massacre que acontece com os homossexuais no Brasil, me desculpa, eu não vejo isso acontecer. Eu vejo sim, às vezes eu vejo como cidadãos comuns, entendeu? Que também são mortos e assassinados. Então eu não posso me colocar, ou eu não posso me colocar dentro de uma caixa achando ou parando pro mundo e pedindo pro Brasil, pelo amor de Deus, não me mate. Sabe, isso não é verdade. Isso é uma mentira. O Brasil é um país que respeita, isso né, é uma os mentira. Isso é uma mentira. Porque mata-se gordo, mata-se negros, mata-se pobres, ricos, enfim, mata tudo. Então, em qual momento da minha vida eu tenho que tirar o meu dever de cidadão e me colocar numa escala maior porque eu sou homossexual, por ser gay? Enfim, não me interessa. O que me interessa, na verdade, é eu ter uma conduta firme diante uma população e diante aquilo que eu quero para mim. Agora, eu não posso misturar a minha sexualidade com bandalheira, meu amor. Me desculpa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que me interessa é o dado. E na volta do intervalo comercial, a gente trará todos eles por aqui. Não sai daí, a gente já volta.